Boa noite, estamos aqui, faltando um minutinho para o início da live. Nós já estamos testando o nosso som. Vamos ver aqui a parte do computador. Se está tudo certo. Muito bem. Boa noite, o pessoal já está começando a chegar. Temos alguns segundinhos ainda antes de começar. O livro de hoje: Como superar seus limites internos. Aprenda a vencer seus bloqueios e suas batalhas interiores de criatividade. Steven Pressfield. E essa versão brasileira é prefaciada pela Lúcia Helena Galvão, famosíssima empresária de sucesso para nós aqui no Brasil. Então vamos lá, pontualmente às 20 horas, sejam todos bem-vindos. A gente vai começando e daqui a pouco o pessoal vai chegando. A gente começa a live hoje, vou explicar um pouquinho do livro, né? Esse livro foi uma indicação de uma amiga minha. A gente participa de um grupo de escrita e ela acabou trazendo o relato, né, desse livro e desse autor, porque ele era um autor de livros, não livros técnicos, não ficção que ele chama, ele era autor de ficção, novelas, como é conhecido no exterior. E ele teve uma inspiração para mudar, começar a escrever um pouco mais de livros técnicos e direcionados para ajudar as pessoas. E aí ele foi muito criticado. Então o livro, ele tem 3 partes e ele trata da questão da resistência, quais são os nossos bloqueios que nos limitam ou que fazem com que a gente não alcance, não ande em prol das nossas vontades, das nossas conquistas, da conquista das nossas metas, dos nossos objetivos. E aí ele faz a comparação entre o profissional e o amador. E muitas vezes direcionando para a própria questão do trabalho, mas a gente pode expandir a ideia que, né, na live eu consiga trazer essa ideia de expansão para você para todas as áreas da nossa vida, tá? Porque há coisas que nos limitam em todas as áreas da nossa vida, não só na profissão, né? Mas ele faz esse direcionamento em função da própria experiência que ele relata no livro enquanto autor. E aí ele traz algumas ideias de condutas, comportamentos e de como a gente vai superando esse processo da resistência, vai colocando a mão na massa, vai partindo para a ação e após a gente romper a bolha, como eu digo, a gente conseguir extrapolar essa fase mais difícil, mais complexa, a gente tende a galgar os resultados do nosso trabalho, do nosso investimento, do nosso esforço e, inevitavelmente, a gente vai ter consequências das nossas ações. Obviamente que se elas forem positivas, os resultados também serão positivos. E se elas não forem tão boas assim, a gente vai ter que consertar alguma coisa, porque os resultados vão ser condizentes com as nossas atitudes. Boa noite, Anne, seja muito bem-vinda. Então, só para retomar, né, esse é o livro, Como Superar os Seus Limites Internos, tá? E aí eu vou começar com uma citação, como eu gosto de fazer, que o autor nos traz a seguinte frase: o seu crescimento incomodará e você vai começar a ser criticado e boicotado. São os aliados da resistência. Então, a gente vai falar bastante sobre esse processo da resistência e o quanto que ela nasce e sobrevive devido à nossa vontade, é um processo interno, mas a hora que a gente decide mudar, a gente tende a incomodar as pessoas que estão acostumadas conosco daquela forma. Então, a hora que você muda, você acaba inevitavelmente também resvalando ou, como é que eu posso dizer, mexendo com o seu grupo mais próximo, e isso pode e provavelmente vai incomodar algumas pessoas que estão na mesma zona de conforto que você ou que não estão dispostas a fazer as mudanças
que você percebeu que são necessárias, às vezes ela quer mudar de outras formas, ou às vezes nem quer mudar também, tá bom do jeito que tá? Ei, Ali, boa noite, tudo bem? Senti sua falta semana passada, depois você dá uma olhada lá na live, não vi se você já viu a live do livro da semana passada, seja bem-vindo. Então, citando de novo, reforçando esse início do que o Steven traz para a gente. Seu crescimento incomodará e você vai começar a ser criticado e boicotado. São os aliados da resistência. Por que eu gostei dessa frase e trouxe para abrir a live com ela? Para a gente desdramatizar. Nós vamos falar aqui do que é a nossa responsabilidade, da questão da reclamação, de novo, da gente assumir essa postura mais profissional e a gente precisa desdramatizar. Nada é fácil, mas muita coisa é simples. Só que as coisas simples, fáceis e ou difíceis precisam ser feitas. Há coisas complexas também, óbvio, e também precisam ser superadas. Precisamos desdramatizar esse processo e reclamar não resolve o problema, a gente já sabe disso. Então, o que é a resistência exatamente, né? A gente vai falar durante toda a live, praticamente, o autor fala em todo o livro, uma vez que ela, de fato, é a personagem principal do livro. Por quê? A partir do momento em que a gente vence, supera esse processo da resistência, a tendência é que as coisas comecem a trilhar outro caminho na nossa vida, tá? As coisas comecem a acontecer de modo diferente, muitas vezes de modo mais leve, com mais qualidade, que é o que a gente está buscando, o que a gente vem buscando aí durante todo esse processo de tentar motivar as pessoas a lerem pelo menos um livro por mês ou um livro por semana, essa é a ideia, e também para que ler, não é ler só para fazer de conta ou para acharem que é bonito, mas ler para a gente aprender com a nossa leitura, seja ela não ficção, seja ela ficção, porque a gente pode tirar proveito de tudo, né? Eu gosto de uma atividade aí que a gente faz de vez em quando, eu falo que é o filme debate, né? Então, às vezes a gente assiste um filme e a gente debate para ver qual é a moral da história ou qual proveito a gente pode tirar desse filme. E assim, fazendo a analogia, eu penso que todo livro a gente consegue aprender alguma coisa. Se não é um livro técnico, é um livro novelístico, vamos dizer assim, um romance, a gente pode também tirar proveito com o aprendizado. Às vezes da postura dos personagens, da conduta, do fim que o autor programou, que a gente não gostou, então a gente pode aprender sempre, tá? Mas o Steven traz para nós a questão da resistência e ele fala que a resistência é a força mais tóxica do planeta. Olha que forte, né? Por que ele traz que a resistência é a força mais tóxica do planeta? Porque é ela que nos paralisa, ela faz de nós menos do que nós somos e principalmente do que nós nascemos para ser. E eu diria até do que nós queremos ser, né? Oi, Selma, boa noite, seja bem-vinda. Então a gente precisa conseguir nos controlar com firmeza e determinação para garantir o nosso dia, não dramatizar, saber que amanhã de manhã tudo recomeçará e aprender a amar essa saga que traz à tona a cada dia os nossos melhores potenciais. Então a gente também já começa a trazer aqui essa questão de fazer diferente, de um olhar diferenciado a tudo que nos acontece, seja as coisas positivas, as melhores opções, sejam os nossos desafios, as coisas mais difíceis que nós podemos aprender com isso e desenvolver os nossos talentos, os nossos melhores potenciais, como o Steven nos traz. É preciso dominar a técnica para se tornar um bom profissional. Preparação, ordem, paciência, firmeza, ação em face ao medo e ao fracasso. Então, a segunda parte do livro, ele faz muito essa comparação entre o profissional e o amador. Eu vou trazer algumas delas, tá? Na live aqui eu tentei fazer um resumo
aqui para a gente entender como que ele compara, mas ele foca muito nessa conduta profissional, que ele entende que é essa parte mais técnica. E aí tem alguns conselhos e algumas dicas de como a gente direcionar a nossa manifestação para esse sentido. E a gente ter esse olhar profissional não só para o trabalho, de novo, para tudo que a gente faz. Então, a gente querer se especializar, qualificar a nossa intenção, ter um olhar profissional para todas as nossas atitudes, tá? Quando nos sentamos todos os dias e fazemos o nosso trabalho, o poder se concentra à nossa volta. Tornamo-nos um imã que atrai limalha de ferro. As ideias surgem e as percepções se multiplicam. Então, quando a gente faz o nosso trabalho, a gente faz o que deve ser feito, as coisas invariavelmente, inevitavelmente, elas vão acontecer, tá? Boa noite, Rogério, seja bem-vindo. E aí ele traz o seguinte: se você acha que a resistência não é real, ela o enterrará. De novo, né? Eu gostei do Steven, que ele tem umas tiradas, assim, umas frases que mexe com a gente, entendeu? Mas eu acho que a ideia dele é trazer esse impacto mesmo para fazer a gente pensar, tipo, cair a ficha, alguma coisa assim. Então, a gente precisa também compreender esse processo da resistência. Nós vamos agora passar para uma parte que a gente vai definir, tentar deixar mais clara essa questão, para que a gente possa trabalhar para superá-la, né? Então, encontraremos alguns desafios no meio do caminho, mas principalmente para a gente tirar proveito da vida após a superação da própria resistência. Então, vamos finalmente defini-la, né? A tal da resistência. Quem ela é? Como ela se manifesta? Com quem? E assim vai, em todos os contextos da nossa vida. A resistência, e no primeiro capítulo, ele traz assim, uma folha no livro todo, é uma folha, ele traz o título e fala sobre, tá? Então, é bem fácil, é um livro muito fácil de ler, gente. A gente não precisa de uma semana para ler esse livro. A resistência, ela é invisível. Não pode ser vista, não pode ser tocada, não pode ser ouvida e não pode ser cheirada. Mas ela pode ser sentida. É uma força de repulsão com o objetivo de nos afastar, nos distrair e nos impedir de fazer o nosso trabalho. E o que é pior, ela vem de dentro de nós. Não é um oponente externo e periférico. Ela é autogerada e autoperpetuada, ou seja, né, ela tem a sua manutenção a partir de nós. E aí ele traz aqui uns exemplos que eu achei engraçado, né, para dar uma refrescada nessa cutucada que ele dá, que ele fala assim: a resistência não se chama esposa, trabalho, chefe, filho. Então, não é responsabilidade de ninguém, muito menos culpa de alguém. Ela nasce dentro de nós, é autogerada e autoperpetuada. Isso é ruim, mas é bom, porque depende só de nós para fazer a diferença, tá? A resistência vai fazer de tudo para impedir que você realize o seu trabalho. Ela é traiçoeira e pode assumir qualquer forma para enganá-lo. Ela não tem consciência, está sempre mentindo e sempre traindo. Então, muitas vezes a gente vai falar um pouquinho da racionalização, é a gente mesmo que interpreta um fato ou um contexto para dar força à resistência e nos deixar muitas vezes inerte, sem ação, tá? A resistência é implacável, só entende o poder e não se consegue raciocinar com ela. É uma máquina de destruição intratável e incansável. A resistência é impessoal e opera com a indiferença. Ela é infalível e universal. Está para todos, até porque somos nós mesmos quem a criamos e quem a alimentamos. Nós é quem damos a manutenção para essa resistência.
E aí ele traz uma citação do Dalai Lama que diz que o inimigo é um excelente professor. Então a gente fala da oportunidade de aproveitar esses contextos mais críticos e mais difíceis da nossa vida para a gente aprender sempre, tá? Então, ter um olhar diferenciado até para as pessoas que muitas vezes nos trazem alguns estresses, algumas desmotivações, alguns desafios na nossa vida. E aí a gente traz aqui a regra de ouro. Quanto mais importante para a evolução for a nossa ação, mais resistência encontraremos para concretizá-la. O que o Steven quis dizer com isso? Ele traz alguns exemplos no livro. Que aquela atitude, aquela decisão que você teve, aquela mudança de comportamento, ou aquilo que você decidiu não mais fazer, ou fazer diferente, aquela pessoa que você, né, que a relação já está desgastada, a amizade muitas vezes, né, deixou de ser útil. E então ela traz que quanto mais importante for para a evolução essa atitude, essa ação que a gente está decidindo tomar, a tendência é que haja mais resistência até que a gente consiga fazer a virada, tá? Então, de certa forma, a resistência é um indicador de que nós estamos no caminho certo, ou pelo menos com a ideia adequada em relação à decisão e à ação que a gente vai fazer. A resistência nunca dorme, pois o medo nunca vai embora e sempre joga para ganhar. E a gente vai falar um pouquinho de medo em cada um dos contextos também, porque ele traz várias vezes a questão do medo ao longo da história, porque o medo tende a ser o nosso maior paralisador, estejamos nós conscientes dele ou não. E muitas vezes nós não estamos, tá? A resistência não tem força própria, ela é alimentada por este medo. Nós a alimentamos com poder porque temos medo, a tememos. Domine esse medo e vencerá a resistência. Poderíamos terminar a live aqui já, né? Então, domina o medo e a resistência vai estar resolvida. Mas não é tão simples assim. Então, a gente vai continuar aqui com as dicas do autor. A resistência obstrui o movimento de baixo para cima, ela é unilateral e ela trabalha com a hierarquia. A ideia dela é ir destruindo os pilares da sua sustentabilidade para que ela possa atacar você diretamente. E muitas vezes a gente faz isso sem perceber. A gente vai minando o nosso campo de batalha, como ele cita, e a hora que a gente vê, nós mesmos nos encurralamos, tá? É preciso estar alerta, porque ela é mais forte na linha de chegada. Quando o objetivo está próximo, parece que tudo conspira contra nós. Aí você continua a fazer e, como num passe de mágica, as coisas começam a acontecer. Isso quer dizer que você está começando a enfrentar a resistência. Você superou a resistência e começará a colher os frutos plantados inevitavelmente. Então, a consistência também é importante, diz muito no nosso processo de superação da resistência. É não desistir e não parar de fazer o que tem que ser feito pelo tempo que for necessário, tá? A resistência é a autossabotagem. E ainda tem a sabotagem dos outros. Então ela começa com esse processo interno, com a nossa própria sabotagem, com os nossos próprios autoenganos, e ela é reforçada pela sabotagem alheia. Prepare-se para as acusações daqueles que não querem ver você diferente. Isso é fato, também vai acontecer inevitavelmente. Mesmo que seja para melhor, mesmo que você queira mudar para melhor, e por mais que eles amem você. Ninguém pediu para mudar. Não é todo mundo que quer sair da zona de conforto junto com você. E você mexer, você mudar, quer dizer que vai mexer com as outras pessoas também, provavelmente vai refletir nas outras pessoas, e pode ser que a maioria delas não gostem, elas vão reclamar e vão acusar você que você está estranha, que você não era assim, que você não ama mais, que você tá grossa, que você
não liga mais, enfim, são diversas as acusações, tá? Seja duro consigo mesmo e sirva de exemplo e inspiração. A boa notícia é que isso também passa. A hora que você começa a galgar outros patamares, que você começa a ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz, as pessoas ao seu entorno também vão perceber isso. E você vai passar a servir então de exemplo, inspiração. Aquela resistência inicial, aquela sabotagem inicial, aquelas acusações iniciais tendem a deixar de existir e as pessoas passam a te ver como aquele fulano de sucesso, a pessoa que não desistiu, a pessoa que falou que ia fazer, foi lá e fez, e você passa de fato a inspirar todos ao seu redor. E aí, outra citação do livro: a procrastinação é a forma mais comum de resistência, porque é mais fácil de racionalizar. De novo, como a gente tenta se sabotar e se enganar. E aí ele traz um exemplo. Não pensamos vou fazer dieta, pensamos vou fazer dieta, mas começarei amanhã. E ele traz o exemplo literário dele também. Nós não pensamos vou escrever um livro. Ele pensa assim, vou escrever um livro, mas começarei amanhã. Então são as justificativas, às vezes, que a gente tem, que a gente usa para procrastinar. O aspecto mais pernicioso da procrastinação é que ela pode se tornar um hábito. Pernicioso é aquilo que é fatal. Depois vocês procurem aí no dicionário. O aspecto mais pernicioso da procrastinação é que ela pode se tornar um hábito. Temos o mau hábito de adiar quase tudo na nossa vida. E aí, alguns exemplos também. Sabe aquela taça que você nunca usou, que você está adiando para um momento especial? O jogo de talher novo, a xícara de café nova, a roupa nova, o corte de cabelo, a própria dieta, a própria escrita, seja do livro, seja de uma carta, seja de um e-mail, seja de uma mensagem que você quer mandar, ficou de mandar para uma pessoa. Então, a gente tem esse mau hábito de adiar. Daqui a pouco eu faço, amanhã eu faço. Tá sempre tudo muito corrido, então não deu tempo, amanhã eu faço. É uma ótima desculpa a falta de tempo, né? Só lembrando que todos se manifestam nesse momento aqui na Terra, nesse universo, e vivem as mesmas 24 horas. Quem faz e quem não faz. Quem escreve o livro e quem não escreve. Quem faz dieta e quem não faz, tá? Então, só lembrando desse detalhe, que o tempo é o mesmo para todo mundo. A boa notícia, de novo, é que podemos escolher fazer diferente. Agora mesmo a gente pode decidir e mudar a nossa vida a partir desse momento. E aí o Steven traz que nunca há um momento e nunca haverá um momento em que não tenhamos o poder de mudar o nosso destino. Desde o aqui e o agora já a gente pode decidir fazer diferente a partir do momento em que a gente tenha vontade, queira tomar essa decisão. Oi, Fátima, boa noite, seja bem-vinda. Está nas suas mãos. E de novo a gente pergunta, isso é bom ou é ruim? Depende só de você, depende só de cada um de nós. Em tese, isso é para ser bom, porque você não tem ninguém para te atrapalhar nesse processo. Por outro lado, se você está acostumado a colocar a culpa periférica, como ele diz, né? No marido, na mulher, na esposa, no professor, no filho, no vizinho, no colega de trabalho, e aí pode ser ruim, porque a hora que você descobre que depende só de você, você não tem mais ninguém para colocar a culpa, para jogar a responsabilidade, aí pode gerar um certo desconforto. Muitas vezes arrumamos problemas por ser uma maneira rápida de chamar a atenção. Tudo que chama atenção sobre nós por meio de recursos artificiais e indolores é manifestação da resistência. Esteja você consciente ou não. Então, a hora que a gente faz birra, que a gente dramatiza, que a gente tenta seduzir, manipular as pessoas, chorar, fazer drama, e aí nós não estamos falando de manifestar os nossos sentimentos, é outra coisa. É a hora que a gente faz isso com essa intenção da manipulação, de chamar a atenção, muitas vezes das próprias carências, é a hora que a gente vai
alimentando, dando força para essa resistência que está dentro de nós. Fazer da vida uma novela é sintoma de resistência. Às vezes, famílias inteiras participam inconscientemente de uma cultura de autodramatização. Vocês já viram, já acompanharam, participaram, às vezes até presenciaram, foram atores dessa novela? Aquelas pessoas que convivem junto, né? Muitas vezes é comum com famílias, às vezes até com colega de trabalho, melhores amigos, que você vai contar uma situação e a pessoa conta outra pior ainda que aconteceu com ela. Parece que está competindo para ver quem está sofrendo mais, né? Então, a hora que ele fala da cultura de autodramatização, eu me lembro de algumas situações assim. Assim como tem as pessoas que, quando você vai contar uma coisa boa, a pessoa quase que ignora, né? Não quer comemorar com você a sua conquista e fala de alguma coisa para provar que ela é melhor. Isso é sinal, muitas vezes, de insegurança e da própria carência. Mas, enfim, a ideia é a gente sair desse ciclo. A automedicação é resistência. Ele traz aqui um processo amplo também de algumas doenças, mesmo doenças sérias e graves, mas que podem muitas vezes estarem sendo promovidas em função da nossa resistência e da nossa necessidade de chamar atenção. E aí ele traz essa questão da automedicação. Em vez de recorrer ao autoconhecimento, a autodisciplina, fazer as coisas diferentes, recorrer ao médico, ao trabalho duro, ao adiamento da gratificação, simplesmente consumimos um produto. Isso serve para remédios, para bolsas, roupas, dentre outros. Então a gente tende a tentar substituir aquele sentimento, aquela coisa mal parada, por uma coisa material. E isso é sinal de resistência. Manter essa condição, muitas vezes, dá significado à existência da pessoa. E aí ele traz o processo da vitimização, que a resistência é vitimização. O papel de vítima é uma espécie de agressão passiva. Olha que sério. Onde a pessoa busca gratificação através da manipulação dos outros por ameaças emocionais. Ela faz um drama, muitas vezes, né, ameaça emocionalmente, faz ali uma chantagem emocional para manipular a pessoa, para que a pessoa possa atender a sua necessidade, para que ela possa dar a atenção que ela quer, que ela precisa, em função de se colocar na condição de vítima. A vítima obriga os outros a socorrê-la e a agir do modo que ela deseja, mantendo-os reféns de sua própria perspectiva miserável. Então, gente, existe um caminho do meio. Resolver o problema, fazer acontecer. A ideia é que nós não sejamos algozes, muito menos vítimas. Porque, como ele fala aqui, a vítima é uma espécie de agressão passiva. Eu diria de autoagressão, né? E, de fato, a gente cria esse processo manipulatório, tá? A resistência desfigura o amor, seja através do medo, da culpa ou da própria paixão, do excesso, né? Que a gente acaba, muitas vezes, até sufocando a pessoa ou a coisa amada. Ela é contra a busca de sabedoria e age em todo momento de decisão para a ação, tentando fazer você desistir com argumentos dos mais sutis e convincentes. De novo, a nossa racionalização tentando trabalhar ou trabalhando contra a gente. A resistência, por outro lado, é diretamente proporcional ao amor. Quanto mais a resistência se manifesta, maior é o nosso amor pelo projeto, ação ou pessoa envolvida. E mais importante, gratificado você se sentirá após vencer a resistência. A Anne está trazendo aqui, muito bom esse livro, é muito bom, Anne. E ele é muito facinho de ler, tá? Então vale a pena. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Então ele traz essa questão aí do quanto que a gente, às vezes um projeto que parece que tem muita resistência, da mesma forma que a hora que a gente banca, supera, né, se posiciona em relação a ele, a tendência é a gente vencer essa resistência, as coisas começarem a andar num ritmo mais desejado, também demonstra o quanto que aquele projeto é importante para nós.
né? Só o fato de não desistir, de fazer acontecer, já demonstra, é isso que ele traz, essa questão de ser diretamente proporcional ao amor. Então, quanto mais você se dedica, mais você ama, mais você está envolvida com aquele projeto, com aquela pessoa, maior tende a ser a resistência, mas uma vez superado, maior vai ser a sua satisfação íntima, que ele chama aqui de gratificação. A insegurança serve como um indicador da aspiração. Reflete amor por algo que nós sonhamos fazer. Toda inovação tem um pouco de medo e insegurança. E aí ele traz uma visão positiva do medo. Ele fala que o medo é bom em alguns contextos. Ele nos ensina como fazer e nos ensina a ter cautela, servindo inclusive como instrumento de autopreservação. Então o medo, aí ele completa aqui, só não podemos deixar que o medo nos paralise. Ao contrário, ele vai mostrar o que é preciso fazer. Então você ter medo, ter insegurança, é uma coisa nova, a gente não consegue controlar, né, o que está fora do nosso alcance. É natural, é óbvio que a gente vai ter essas sensações. E isso é positivo se a gente usar como precaução, como autopreservação. Então você pensar melhor em o que precisa ser calçado para tomar aquela decisão, para que você possa agir efetivamente, né? O profissional encara o projeto que vai fazê-lo progredir. Então ele traz aqui alguns exemplos, ele fala muito do processo do ator, do autor, do artista, né? Que normalmente o ator, ele escolhe o papel que é difícil para ele, que ele não está acostumado, porque é aquilo que vai fazer ele aprender diferente, que vai fazer ele se superar, e nesse sentido a gente pode trazer como benefício os desafios que aparecem na nossa caminhada, né? No meio da nossa vida, no meio das nossas tarefas, porque a gente tende a superar os desafios, aprender e sair mais forte. Eu tenho um amigo que ele fala assim, o que não me mata me fortalece. No primeiro momento eu achava esquisito ele falar essa frase, né? Mas depois eu compreendi, passei até a concordar com ele. Então a gente sai mais forte daqueles desafios, daquelas oportunidades de superação que a gente encontra aí no meio do caminho, tá? Com o advento da modernidade, quando nasceram a liberdade e o indivíduo, o mistério da existência veio à tona. E aí ele traz toda uma condição filosófica aí que eu acho que não trouxe, porque não vale a pena a gente aprofundar, senão a gente vai vai gastar o tempo da live com algumas dicas mais pontuais que eu acho que vai ser melhor. Mas aí para eu instigar vocês e motivarem vocês a ler o livro também, tá? A partir de então, passamos a nos perguntar. Então, com o que ele chama de advento da modernidade, nós não estamos falando do século XX para cá, ele fala desde a Grécia Antiga. A partir de então, passamos a nos perguntar: quem sou eu? Por que estou aqui? Né? Deixa eu ver aqui o que a Anne está trazendo. O problema da resistência em relação a uma pessoa é que muitas vezes damos o nosso melhor para superar a resistência e o outro desiste rápido, por querer um amor pronto, o amor líquido. Isso acontece, Anne. Qual que é o ajuste que a gente poderia fazer nesse exemplo que você está trazendo, de acordo com o que eu até aprendi e li aqui nesse livro, né? Tenho até outras ideias, depois que em outro momento a gente pode aprofundar. A questão é, às vezes, a gente não querer ou não poder atender a expectativa do outro. E às vezes o outro não pode também atender às nossas expectativas. E o que a gente quer normalmente? Forçar a barra. A gente quer obrigar, entre aspas, o outro a atender às nossas expectativas, às nossas necessidades. E muitas vezes o outro também também faz, né, essa forçação de barra para que a gente atenda as expectativas, as necessidades deles. E aí a gente não consegue integrar, a gente não consegue chegar num senso comum, num ponto em comum, para poder trabalhar junto, cada um esperando o momento do outro e assumindo a própria responsabilidade. Porque quando a gente, até quando a gente dá o nosso melhor, que você trouxe aí, e o outro desiste ou não dá o que ele poderia dar, a gente tende a se frustrar.
porque a nossa expectativa ainda está na periferia, ainda está naquilo que a gente queria do outro. E quando a gente dá o nosso melhor tentando anular essa expectativa ou minimizar os impactos dela se não for correspondida, a gente faz porque a gente quer, independente do que possa acontecer. E aí a tendência é a gente se frustrar menos e conseguir equilibrar, às vezes até passar para uma próxima jornada, uma próxima pessoa, um próximo projeto com mais facilidade, sem sofrer tanto. Tá? Então a gente brinca, a gente entrou aí na área de vendas, né? A gente trabalha com vendas diretas, com marketing de relacionamento, e a gente brinca que a gente fala que a melhor parte do nosso trabalho é aprender a amar o próximo, entendeu? Então a nossa ideia é trazer solução, resolver o problema da pessoa. Se a pessoa não quer, é próximo. Sempre vai ter alguém disponível para nos ouvir, ou até querendo nos ouvir, pedindo para nos ouvir em função do nosso trabalho, mas a gente traz essa realidade para a nossa vida. Claro que nós temos sentimentos, mas até nesse sentido a gente precisa aprender a respeitar o momento nosso e do outro, né? E às vezes o momento, a hora, sabe aquela história de pessoa certa no lugar certo e na hora certa? Às vezes a pessoa até é a pessoa certa e até estava no lugar certo, mas na hora errada. Os objetivos são díspares, os ideais não estão conectados, e aí não adianta a gente querer de novo forçar a barra, tá? Não sei se eu ajudei, Anne, qualquer coisa você comenta aí de novo com a gente, tá bom? Então, ele traz essa questão da gente começar a se questionar. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? E ele concorda que responder essas perguntas não é tarefa fácil, principalmente porque o ser humano foi feito para funcionar em bando, como parte de um grupo e não solitariamente. Ele diz que nós não sabemos ficar sozinhos. E muitas vezes aprender a ficar sozinho é conquistar uma liberdade, porque depende de nós mesmos. Mas a gente, ao aprender a ficar sozinho, a conquistar essa liberdade, a gente tende a ser um profissional, como ele diz, e aqui eu ouso dizer uma pessoa, um ser humano melhor para os outros, né? A partir do momento em que a gente assume a responsabilidade da nossa manifestação, de tudo o que acontece conosco e na nossa vida ao nosso redor, e a gente começa a aprender, né, aprende a lidar com isso da melhor forma, minimizando os impactos, superando os desafios e aprendendo sempre, a tendência é que a gente se melhore enquanto pessoa e, uma vez melhor, a gente também interaja e tenha uma convivialidade mais sadia com o nosso grupo, seja esse grupo mais próximo ou até os mais distantes. A humanidade está avançando, apesar dos percalços e das imperfeições, para um mundo melhor. Então ele tem uma visão otimista em relação à humanidade. Ele até fala em algum momento, não é nesse contexto, que ele fala que é por isso que ele está escrevendo o livro, porque ele acredita que pode ajudar e que as pessoas podem superar a resistência e viverem melhor, serem melhor e conquistarem, né, conseguirem alcançar as suas metas. Desenvolvemos núcleos de autoconfiança e esperança no futuro. Estamos aprendendo a ser livres e a valorizar muito a vida humana. Eu acho que a gente passou um período bem crítico aí, os 2 últimos anos, que inevitavelmente todo mundo, em algum momento, passou para reavaliar alguma coisa na própria vida, né? Então, estamos de fato aprendendo a ser livres e a valorizar muito a vida humana. Se você critica outras pessoas, provavelmente o faz por causa da resistência. Aqueles que se realizaram na própria vida quase nunca criticam os outros, e quando faz é para encorajar. Crítica e crueldade prejudicam uns aos outros. Então, você criticar para não agregar valor, para não dar um apoio, não dar um suporte, não dar uma solução para o problema da pessoa, só dizer que ela está fazendo errado, não ajuda. Muitas vezes é melhor calar. E aí eu gostei dessa frase dele, eu lembrei de um ditado que eu vou falar para vocês. Aqueles que se realizaram na própria vida quase nunca criticam os outros. Vocês já viram aquele meme que fala que gente feliz não incomoda as pessoas? Para mim é isso que está escrito nessa frase, tá?
O profissional que não teme a resistência se concentra no trabalho, pois aprendeu que tanto o sucesso quanto a felicidade são subprodutos do trabalho. A resistência sabe que, quanto mais energia psíquica gastamos remoendo as velhas e entediantes injustiças da nossa própria vida, menos entusiasmo teremos para fazer o nosso trabalho. E aí a gente, de novo, trabalha em favor da resistência e contra nós mesmos. Lembrando que a resistência está dentro de nós, tá? E aí a gente começa a entrar na segunda parte do livro, que ele traz a condição de que a resistência pode ser vencida. Então é esse gancho do profissional que ele faz, e aí a gente vai falar agora dessa conduta, dessas atitudes, dessa manifestação profissional, no sentido de buscar vencer a resistência. Então, tem muitas dicas aqui que ele dá do que fazer, de como fazer, uma vez que a gente está trazendo só o que é a resistência, o que a gente faz ou que reforça, né, esse processo da resistência. Então, ele traz o seguinte: o momento em que nos tornamos profissionais, tudo muda. O momento em que nos tornarmos profissionais, tudo vai mudar. Em qualquer coisa que decidamos fazer. Então, de novo, a gente vai falar aqui algumas situações que está direcionando para a vida profissional, para o trabalho em si, para a vida laboral. Mas a gente pode expandir e pensar nisso em todo o contexto, nesse tipo de conduta, nesse tipo de postura na nossa vida. Até porque a gente coloca a resistência para trabalhar contra tudo que, né, quase tudo que a gente faz em todas as áreas da vida. Então a gente precisa aprender a vencer, a superar a resistência, e ela pode ser vencida, olha que notícia maravilhosa, em qualquer coisa que decidamos fazer, não apenas no trabalho. E aí a gente começa falando as pequenas diferenças entre os amadores e os profissionais. Então, vou dando aqui o contraponto de acordo com o que ele traz no livro. O amador trabalha por diversão e o profissional trabalha para ganhar a vida. Ele leva a sério o trabalho dele. O trabalho é um hobby para o amador, para o profissional é uma vocação, faz parte da missão de vida dele. O amador trabalha meio expediente, quando dá, a hora que ele está bem. O profissional trabalha em período integral. O amador é guerreiro de fim de semana, não vê a hora de chegar ao fim de semana para curtir adoidado. O profissional guerreia os 7 dias da semana, ou seja, não tem tempo ruim para ele. Se precisar, ele está ali pronto para atuar. O profissional ama o seu trabalho a tal ponto que dedica a ele sua vida em tempo integral. A resistência odeia que nos tornemos profissionais. E aí, de novo, vamos lembrando que a gente está ampliando, expandindo essa questão da vida profissional para a gente não achar aqui que a gente tem que desenvolver um processo de workaholismo, tá? Então, trabalhar 24 horas por dia não é no seu trabalho, na sua dedicação integral, só pensando no retorno, no financeiro, naquilo que você está disposto a fazer pelo seu trabalho. Mas como esse trabalho faz parte da sua vida e como você aproveita esse trabalho para as outras áreas da sua vida. Tudo bem? O profissional despreza a resistência. Não deixa se bloquear, simplesmente senta e faz o seu trabalho. Ocupa-se dos afazeres e das obrigações do cotidiano. Então, olha só, a hora que ele fala como o profissional age, ele está nos dando dica de condutas e posturas para agir, né? Então, a gente não se bloquear, sentar e fazer o trabalho. E aí ele traz para nós o princípio da prioridade. Coloquei aqui entre aspas, quer dizer que está exatamente como está escrito no livro. Você tem de saber a diferença entre o que é urgente e o que é importante. E você tem de fazer primeiro o que é importante. Urgente é pontual. Você precisa estar com aquilo que é importante, que você tem que fazer todos os dias, calçado e resolvido para atender às demandas urgentes. E aí ele traz que o importante é o trabalho. Devemos desenvolvê-lo com profissionalismo. O profissional, embora aceite dinheiro para trabalhar, faz o seu trabalho por amor. Pare de reclamar e sinta-se grato.
há muitos que desejariam verdadeiramente estar em seu lugar. Quase um tapa na cara, né? Eu senti, não sei como é que foi essa frase para vocês. Pare de reclamar e sinta-se grato. Há muitos que desejariam verdadeiramente estar em seu lugar. Então vamos começar a valorizar e olhar a parte boa da nossa vida e lutar contra a resistência, né? A resistência engana o amador com o truque mais velho que existe. Usa o entusiasmo dele contra ele mesmo. Então, às vezes a gente fica muito eufórico, muito animado e acaba perdendo a razão. A gente para de pensar, a gente às vezes deixa a emoção tomar conta e acaba fazendo besteira ou tomando uma atitude que não seria mais adequada, melhor naquele momento, tá? Então a resistência, ela engana o amador com o truque mais velho que existe, usa o entusiasmo dele contra ele mesmo. Eu lembrei de novo de um amigo aqui que ele fala assim: qualquer paixão me adverte. Então, quando ele está muito eufórico, ele entra em estado de alerta, né? Me adverte, ele fala. O profissional sabe que as coisas não acontecem de repente, por isso desenvolve constantemente a sua mais importante arma, que é a paciência. O profissional ele se fortalece desde o início do projeto, poupa energia e prepara sua mente para a longa jornada, sabendo que cedo ou tarde alcançará os seus objetivos e metas. Então, de novo, é fazer o que tem que ser feito pelo tempo que for necessário, de acordo com as suas metas, os seus objetivos, aquilo que você quer alcançar. Todo profissional sabe que tem uma missão a cumprir. Não tolera desordem. Concentra-se na técnica e faz o que precisa ser feito pelo tempo que for necessário. O profissional conduz os seus negócios no mundo real. Ele sabe e se prepara para as adversidades, as injustiças, os telefonemas chatos e tudo que pode desequilibrar o seu rumo. Mas mesmo assim, ele segue o seu rumo sem desvios. Ele está sempre preparado, controla-se com firmeza e determinação, pois ele sabe que o terreno muda todo dia, ele não cria aquela ilusão de dias fáceis, de que tudo vai dar certo sempre, aceita o que vem pela frente, se prepara, se planeja, se organiza e está pronto para superar as dificuldades do dia a dia que, porventura, venham a acontecer. O profissional identifica-se com a sua consciência e a sua vontade. Então, ele tem claro para ele o que ele quer fazer. O profissional não leva o fracasso ou o sucesso pelo lado pessoal. Quantas vezes a gente ficou chateado, magoado, triste, porque uma pessoa falou alguma coisa para a gente achou que a pessoa estava falando mal da gente, né? Ou estava falando contra a gente, não era pessoal. Era uma questão de técnica, era uma questão de momento, era uma questão de possibilidade, era qualquer outra questão que não o vínculo pessoal. Então a gente precisa amadurecer para poder ter essas condutas mais profissionais, não levar para o lado pessoal, inclusive em coisas relacionadas ao próprio fracasso, como ele traz aqui. E até para também comemorar o sucesso. É preciso muita força de caráter para fazer isso, pois vai contra os nossos instintos mais profundos. Não é fácil, tá? O medo da rejeição é psicológico, mas também é biológico. Então, a gente às vezes leva para o lado pessoal porque a gente se sente rejeitado, como se a pessoa tivesse falado que a gente fez alguma coisa errada, como se tudo que a gente fizesse errado. Aí a gente tende a dramatizar, nunca foi assim, tudo foi assado. Então, aí vira aquele dramalhão de novela mexicana, como eu costumo dizer. Então, a gente precisa estar atento para isso, porque é quase que natural esse medo da rejeição. Por isso, o profissional não pode encarar a rejeição pelo lado pessoal. Não podemos, aí frase do autor, não podemos permitir que a crítica externa, ainda que justa, fortaleça o nosso inimigo interior.
Então, nós, enquanto profissionais, vamos ouvir sim, né? Daremos ouvido às críticas, procurando aprender e progredir. E a gente precisa também ter maturidade, tranquilidade de poder colocar o nosso crivo em relação àquela crítica. E perceber se às vezes se a pessoa de fato está nos criticando, querendo nos ajudar, querendo nos fazer crescer, querendo ajudar o nosso processo de aprendizado, ou se a pessoa está criticando só para nos colocar para baixo, só para se unir, né, enquanto aliado à própria resistência, para fazer a gente desmoronar. E se a gente perceber que foi isso, a gente tem que ser frio e calculista, tá? Abre mão, deixa a pessoa achar o que ela quiser. Todo mundo tem o direito de pensar o que quiser e falar o que quiser e assumir as consequências de acordo com aquilo que ele pensa, fala e faz, tá? É direito de todo mundo. Mas é o nosso dever ajustar esse direito do outro dentro daquilo que a gente tem consciência e vontade do que queremos para nós mesmos. Tudo bem? O profissional dá atenção ao que importa e suporta a diversidade, domina suas emoções e não permite que os olhares alheios definam a sua realidade. Então não é o outro que vai dizer como eu vou viver, como eu vou fazer, o que é melhor para mim. Eu preciso definir a minha própria realidade. E aí, se eu tiver o outro para me ajudar, para melhorar, para eu aprender junto com ele, para seguir o caminho junto comigo, melhor ainda. O profissional se reinventa sempre que necessário, mas mantém o foco antes de tudo. Então, ele tem essa flexibilidade, sem perder o foco, ele faz os ajustes necessários. E o profissional, ele é reconhecido por outros profissionais e se tratam, é tratado com respeito. Então, a melhor coisa que tem, aí fazendo analogia com o nosso trabalho mesmo, é quando um colega de trabalho indica a gente, né, da mesma profissão. Então, eu já pude participar de uma experiência, vamos dizer assim, ou viver essa experiência, que eu tenho um colega que é consultor e ele tinha um trabalho lá para fazer, que ia demandar mais tempo e tal, ele não podia assumir, já estava com outros compromissos e ele me indicou para o trabalho. Quer dizer que a pessoa confia na gente como se fosse a ela mesma. Então, normalmente os profissionais são reconhecidos por outros profissionais. Não é aquele profissional que quer derrubar o seu tapete porque tem inveja de você, então ele fala mal de você para te tirar do caminho para poder assumir o seu lugar. São coisas distintas. Tornar-se profissional é uma decisão tomada por um ato de vontade. Simples assim. Então, está nas nossas mãos decidir sermos profissionais em qualquer área da nossa vida e vencer a resistência que está dentro de nós mesmos. Quando nos sentamos todos os dias para trabalhar, algo misterioso começa a acontecer. Um processo é posto em movimento. Forças invisíveis perfilham a nossa causa e o acaso reforça o nosso objetivo. O poder se concentra à nossa volta. As ideias surgem, as percepções se multiplicam. Falas do livro, do autor. Tá? Agora a gente está entrando aqui, caminhando, né, para os 8 minutos finais, então é aquela fase que a gente vai trazendo as citações já da terceira, nesse caso, da terceira parte do livro, então eu vou trazendo algumas citações para a gente amarrar as ideias de tudo que a gente falou até agora. Então, de novo, consistência, fazer o que deve ser feito, aquilo que você já sabe, que você já decidiu, trabalhar, né? Trabalhar todos os dias, não só a sua área profissional, naquilo que você tem que fazer, naquilo que você precisa fazer, naquilo que você quer fazer. As coisas vão acontecer, os resultados vão aparecer. Não tem como nada acontecer se você fizer o que tem que ser feito. Agora, se você ficar procrastinando, reclamando de tudo e de todos, esperando o melhor momento aí vai ser mais difícil você mudar o mote desse caminho, né? Dessa conversa. E aí ele traz a citação de Goethe, acho que é assim que fala, Goethe, escreve, que é um filósofo, que ele fala o seguinte:
qualquer coisa que você pode fazer ou sonhar, você pode começar. A ousadia tem genialidade, poder e magia em si. E aí, trazendo para uma era mais recente, eu me lembro da citação de Walt Disney com essa fala, né? Ele diz que qualquer coisa que você pode sonhar ou imaginar, você pode fazer. Quando começamos, quando damos o primeiro passo, quando nos entregamos ao nosso empreendimento sem medo, uma coisa maravilhosa acontece. Quando você faz, as coisas acontecem. Surgem para todos nós a cada dia e a cada minuto. É preciso estar atento e colocar a sua inteligência em ação. O poder de assumir o controle está em suas mãos. Assuma e acredite em você. Você deve aprender que certas coisas que pensa não serem nada e tão imponderáveis quanto o ar, são na realidade forças concretas, poderosas, reais e sólidas como a Terra. Fique atento ao que acontece ao seu redor. Então aqui ele traz um ânimo, uma força, não sei quem, né, vocês que estão assistindo aí, o que vocês sentem, né? Essas frases aqui, ó, ele nos dá uma motivação, um encorajamento, porque só depende da gente, né? Então ele ratifica isso. É só fazer o que tem que ser feito. E o pior da história, a gente sabe o que tem que ser feito. A gente sabe o que precisa fazer. E vem a tal da resistência, que agora eu estou dando nome para isso, né? De acordo aqui com o aprendizado dessa leitura desse livro, chama resistência. A gente deixa para depois, a gente se boicota, a gente se auto-sabota, a gente deixa as pessoas botarem bedelho na nossa vida, darem palpite, opinião, entendeu? Toda ajuda é bem-vinda, mas de opinião a gente tem que ficar de saco cheio, desculpa, gente, palavreado, entendeu? Porque não dá pra gente viver de opinião. Se a gente escutar a opinião de cada um, a gente, primeiro, não consegue atender à vontade de ninguém e abre mão da nossa vida. Essa existência vai passar assim, ó, e a gente não resolveu nada, entendeu? E aí, nesse sentido da gente saber o que a gente vai fazer, ele traz essa questão do medo de novo, né? Ele coloca assim, ó, temos medos de descobrir quem somos mais do que pensamos, de descobrir que somos mais do que pensamos ser. Temos medo de ter sucesso, medo de ter acesso a poderes que sabemos possuir. Temos medo de reconhecer que, sem dúvida, não nos faltam força, a perseverança e a capacidade de fazer o que tem que ser feito. Muitas vezes esse medo nos leva para uma zona de conforto. Por isso que a gente fica procrastinando, certo? Mas essa zona de conforto, ela é falsa. Ela é feita de areia movediça, porque é um conforto ilusório, porque a gente não fica bem, a gente não fica feliz, a gente reclama de todo mundo, a gente reclama de tudo que acontece com a gente, sem fazer nada para mudar esse contexto, certo? Então, vamos encarar esse medo, seja ele qual for, vamos superar a resistência e vamos fazer acontecer. Encontraremos lugares aonde nunca pensamos ir. Teremos amigos mais verdadeiros e mais bondosos conosco. E nós seremos mais bondosos e mais verdadeiros com eles. Claro que não é para a gente acreditar no que o autor está falando, mas na dúvida, faz um teste. Vamos ver o que acontece na sua vida. Começa a ter um olhar diferente. Começa a assumir a responsabilidade por tudo que acontece com você, de bom e de ruim. Faça a diferença na sua própria vida. Nossa missão nesta vida não é nos transformarmos num ideal imaginário, mas descobrir quem já somos e tornarmos-nos o que temos de ser. Temos uma tarefa a cumprir, uma vocação a seguir, um eu a vir a ser. E nós sabemos disso. E nós queremos isso. Queremos com que força?
Vamos começar a fazer a partir de agora? E aí, para finalizar, a última citação do livro é: devemos fazer o trabalho pelo trabalho, não pela riqueza, pela atenção ou pelo aplauso. Então, a gente tem que fazer aquilo que a gente sabe que tem que ser feito, não buscando reconhecimento, não buscando a recompensa, muito embora ela vá acontecer, tanto o reconhecimento quanto a recompensa. Mas a gente, não é isso que vai nos motivar a agir, tá? Eliminar o egoísmo e deixar que o trabalho surja por nosso intermédio. Quantas coisas acontecem com a nossa intervenção? Porque a gente estava lá, porque a gente ajudou o processo. Fazer ou não fazer é essa a sua escolha. E a partir de agora, qual é a sua escolha? Então eu termino a live com esse questionamento. Qual é a sua escolha? Fazer ou não fazer? Assumir as rédeas da sua vida ou continuar reclamando que alguém fez ou deixou de fazer ou não fez ou não atendeu a sua necessidade daquilo que você deveria ter feito, certo? Então, a gente finaliza essa live agradecendo, lembrando que eu tenho esse resuminho, esse roteirinho aqui, se alguém quiser me pede o PDF, eu mando pelo WhatsApp ou por e-mail, porque no direct não vai o arquivo, tá bom? E sempre tem mais sugestões de livros relacionados ao tema. Muitíssimo obrigada, tá? 21 horas pontualmente, a gente encerra a live de hoje, agradecendo a vocês que estão nos acompanhando, continuam conosco toda semana e quinta-feira da semana que vem a gente está de volta. Lembrando que hoje é dia 30, então semana que vem é a primeira semana do mês e é na segunda que a gente tem a live entrevista, tá? Alguém já me mandou mensagem perguntando quem ia ser entrevistado semana que vem. Então não é a semana que vem, é na próxima, não na próxima quinta, na outra semana que a gente vai ter a live entrevista. Domingo, entre domingo e segunda eu publico o livro da semana e quinta-feira que vem a gente se encontra aqui. Beijo grande, ótima semana e até quinta que vem. Obrigada.